Sejam muito bem-vindos ao Pode Dar Conexões. Aqui a gente fala, né, sobre emoções, sobre relação, sobre tudo importante na vida das pessoas, na vida de tudo que é verdade, sem filtro, sem bloqueio. Estamos trazendo aqui novidades maravilhosas. Se inscreva no nosso canal, gente. Nosso arroba é Pode Dar Podcast, nas nossas redes. E na nossa bio te direciona para vários outros links, certo? Meu nome é Patrícia Teles. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E eu sou Elizabeth Bensabá, no Conversas que Inspiram e Provocam. E hoje, né, amiga, nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, gostoso, delicioso de ouvir. Vamos quebrar tabus. Tabus. Adoramos Vamos fazer isso. desmistificar ideias erradas, né? Vamos falar Muito. sobre sexualidade, sobre conexão, sobre relacionamento, inteligência emocional, principalmente também um tema que é muito agora está muito em alta sobre violência doméstica, certo? Com pessoa que entende do assunto, mas não na forma da violência vermelha, mas na violência velada, que é a violência psicológica. Maravilha. Estou aqui para apresentar a vocês Ramon Bennett, terapeuta sexual, especialista em relacionamentos, né? Autor de livro e palestrante. Seja muito bem-vinda, Ramon. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme, satisfação de tê-lo aqui conosco, né? De estar trocando essa energia. Brilhe, o palco é seu. Muitíssimo obrigado pelo convite. Hoje a gente vê a importância de relacionamentos saudáveis, cada dia mais. E ter um espaço como esse, poder estar aqui, poder falar sobre isso, quebrar tabus, como você falou, é muito importante. Não somente num ponto de vista de relacionamentos, mas de um ponto de vista social. Porque hoje a gente está vendo algo que a gente já falava há um tempo atrás, que um relacionamento tóxico, ele pode gerar problemas sociais, como hoje nós estamos vendo. Nós estamos vendo muitos casos, os casos crescendo, e coisas que podem ser evitadas através de uma educação relacional, que é o que está faltando. E esse espaço... ser cedido para isso é de uma nobreza muito grande e, mais uma vez, quero agradecer o convite desde já para estar aqui. O prazer é todo nosso, graças a Deus. E, assim, nós queremos saber, né, para começar esse papo gostoso aqui, quem é Ramon por trás dos títulos de palestrante, de escritor, de ator, de homem bonito, que você é um gato, viu? Obrigado. O útero da sua mãe está de parabéns, meu filho. Quem é Ramon? Então, Ramon é um ariano. Logo, sou ariano com ascendente Áries. Eu também, 29 de março. Pronto, 12 de abril. E sou uma pessoa aventureira, uma pessoa que gosta de entender relações, pessoas, de se relacionar, extrovertido, um filho dedicado, um amigo presente e uma pessoa extremamente religiosa também. E que gosta de viver a vida, gosta do conhecimento, gosta da curiosidade para com as pessoas e para com a vida como um todo. E o que é que te levou a escolher esta tão nobre profissão? Porque eu acredito que você entrar no segredo e desmistificar tabus de uma mulher, de um homem ou de um casal, isso é muito profundo, né? Com certeza. A minha história começa com obstetrícia. Pois é, então eu comecei fazendo partos e aí, depois da medicina, eu saí e fui para o direito. Você é médico? Medicina. Sou, por formação, sim. Já não atuo há um tempo, que desde que eu saí para o direito, eu fui trabalhar com direito de família. E aí eu fui percebendo no direito de família como as pessoas se divorciavam. E muitas vezes o ego de nós, advogados, acabava fazendo com que o caso fosse um caso meramente financeiro, e um caso de um divórcio que envolvesse bens, e esquecia que ali havia uma família, que ali muitas vezes tinham filhos. E eu fui percebendo a crueldade do sistema jurídico para com as famílias. E surgiu essa necessidade de entender o meu cliente. E aí, no que eu fui mergulhar nesse mundo, eu me apaixonei. Eu digo, não, eu quero agora ajudar essas pessoas a não se ferirem tanto.
E aí foi crescendo. Quando eu me vi, já estava tomado com pacientes e dando palestras, fazendo podcast. E hoje eu amo de verdade trabalhar com isso, trabalhar com casais, poder ajudar casais que antes, evitar que chegue nesse momento, né, de um divórcio. Antes o argumento era que o divórcio era algo muito caro. Mas hoje eu vejo crescendo o número de mulheres, principalmente, que estão morrendo por conta de relacionamentos tóxicos. Então, hoje, surge essa necessidade ainda maior de poder contribuir com relacionamentos para que a gente possa identificar quando um relacionamento não é mais saudável e que pode gerar algo tão grave quanto o término da vida de um ser humano. Exatamente, porque eu adorei a ideia de ser ariano, né? Porque ariano remete a essa ideia de intensidade. Todo ariano é intenso por natureza. É isso, eu falo isso porque eu sou ariana, fazer igual a Daniela Mercury, sou ariano torto, vivo de amor profundo, né? E é assim, a gente se machuca, mas a gente não desiste de amar. E nesse meio de não desistir de amar, de falar de sexualidade, sobre tabus, eu vejo que ainda existe muito tabu, né? E falando nesse contexto, né, da vida sexual, da vida, do relacionamento entre o homem e a mulher. E eu acho que, eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber, tu acha que isso tem mudado, que tem acabado, que tem diminuído, ou estagnou a questão do tabu? As pessoas verem de uma forma diferente? Eu acho que tem diminuído, mas muito devagar para o que a gente precisa. A nossa sociedade, ela evoluiu muito rápido em vários pontos, mas no ponto relacional, hoje a gente está vendo muitos treinamentos de empresas, de coach, exatamente, para a questão profissional. Mas a gente não está olhando com o devido olhar para os relacionamentos. Os relacionamentos, assim como hoje em dia você ouve dizer assim, não tem mais como ter o direito sem IA, não tem mais como ter tal profissão sem IA. Eu fui ao médico e... Abriu o chat GPT botou a Alexa para poder já transcrever a nossa Dá o diagnóstico. Mas a gente precisa entender que os relacionamentos também evoluem, né? Se a gente for olhar o que era o casamento há muito tempo atrás para o que é o casamento hoje, a gente precisa aprender os novos relacionamentos. O que eles estão exigindo. Antigamente, o relacionamento ele era para trazer uma segurança financeira. E hoje a gente quer uma segurança emocional. E é este mesmo indivíduo que sai desse relacionamento que vai para um ambiente de trabalho, que vai para um ambiente com amigos e outras pessoas, e que é importante, sim, essa relação. Então, eu acho que ainda é um tabu, porque por muito tempo o sexo foi proibido de ser falado, de ser praticado, e é o desejo, e existe também essa confusão de sexo com desejo. Quando a gente fala desejo, as pessoas tendem a pensar já em sexo. E o medo do sistema é que as pessoas desejem mudar, que eles querem manter o controle pleno e completo. Então, por isso esse tabu, por isso não falar, porque se você falar, você gera um desejo de mudança, de um status quo que estão tentando manter, que é dessa família tradicional, onde você não fala sobre sentimentos, onde você não fala sobre prazer. O prazer se tornou algo perigoso, então é interessante que se mantenha como tabu. E assim, eu vejo também essa questão mais voltada no que diz respeito à mulher. Nós mulheres, eu bato nessa tecla e aprendi isso também conversando com um casal de terapeutas tântricos que foi, né, em nosso podcast na jornada passada, na primeira temporada. E uma coisa que ele me fez refletir foi isso. Nós mulheres, nós não fomos criadas para sentir prazer. Nós fomos criadas e ensinadas para dar prazer. Então, isso também remete os tabus, não é isso? Eu vejo isso porque, né, eu como ginecologista, desculpa, pode te interrompendo, sempre eu tenho que entrar no mundo da paciente porque ela chega para mim sem libido. Então, querendo ou não, a gente tem que entrar um pouco nessa parte de relacionamento. E elas se queixam que elas não sentem prazer. E aí eu falo, você conversa sobre prazer? Não, doutora, eu nunca falei o que é que eu gosto. Então, como é que o parceiro ele vai saber o que gosta se não tem conversa? Se é aquela coisa engessada, eu falo, e você fez filho como? Debaixo do lençol no buraco? Na verdade. Parece que ainda está naquela coisa era em que suba que eu vou te usar. Exatamente. Pois é, de Jorge Amado. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que inclusive é o tema do meu livro. É o título do meu livro, né? O desejo não se supõe.
É quando eu percebi que esses casais não estavam se comunicando. E aí vem a ideia de que se o meu parceiro, ele simplesmente tem que saber o que vai me dar prazer, o que vai trazer o desejo. Só que o desejo, ele não é algo que simplesmente acontece. Ele é algo que a gente precisa nutrir. E se a gente não aprende a fazer isso, o desejo vai embora. E ele, inclusive, ele é antagônico ao controle. Só que a maioria das relações, elas se iniciam com controle. E aí, quanto mais controle vem, menos desejo, menos prazer. Interessante essa É, visão. porque assim também Uma forma, né, como você vê, como você aborda para o casal que está, né? Eu acredito também que você trata casais homoafetivos Homoafetivos, também, sim, né? sim. Porque isso é uma questão relacional, independente de sexo, independente do que do seja. gênero, Né? né? Como você lidar de uma forma que seja mais saudável, porque sexo faz parte de um relacionamento sem sexo é amizade. Eu Exato. sempre falo isso. Como é que você trata isso de uma forma mais natural e saudável, né? Então, você tocou num ponto muito importante, que a terapia de casais para casais homoafetivos, ela é diferente. E ela precisa ser diferente. Porque apesar de estarmos falando de casais, nós estamos falando de indivíduos que participam de um relacionamento. E mesmo casais homoafetivos, existe uma linha que é para o casal homoafetivo de mulheres e uma outra linha de terapia para o casal homoafetivo entre homens. Por quê? Porque os problemas que uma mulher enfrenta e que traz para o relacionamento, fora mesmo do relacionamento, são diferentes dos problemas de um homem. Então, a gente ouve hoje, quando você vê Daniela Mercury, falando sobre espaços que ela não consegue ter, mesmo sendo Daniela Mercury, e precisa brigar por esse espaço. Então, essa mulher que vem brigando o tempo inteiro por um espaço, ela vai chegar no relacionamento dela com outras demandas, outras necessidades, que não é do homem homoafetivo. Entendeu? Que ele já tem, pelo menos, o espaço de homem. Assim como também entra, não dá para negligenciar a questão de raça, a questão cultural, de onde vem, se é um casal negro, se é um casal interracial, tudo isso interfere em um casal. Então, existe o que a gente entende como terapia de casal, algo mais amplo, mas existem os tratamentos específicos para cada tipo de casal. Isso é muito interessante, porque a relação sexual, eu acho assim, quando a gente fala em relação sexual, é todo um conjunto que envolve, desde o início, os preliminares, que não é só um beijo na nuca, um toque, mas eu costumo classificar o indivíduo em grupos, né? Em tipos, os sentidos. Tem homem que ele é mais visual, tem homem que ele é mais auditivo, tem homens que ele é mais olfativo e por aí vai. Então, quando você quer começar uma relação sexual, não é apenas mandar um toque, mas começar... as preliminares começam nas atitudes, nas ações, de mandar um texto, de ativar o sentido, né, psicomotor da pessoa, o cognitivo. E isso acaba interferindo porque as pessoas pensam que a relação sexual ela só é imediata, imediatista, mas isso eu acho que é um erro. Então, dentro desse contexto, desses erros, qual você que está dentro, né, inserido, né, nesses problemas, qual é o erro maior na vida sexual que remete isso para as pessoas? Eu acredito que é a falta de conexão com o próprio desejo. Porque muitas vezes a gente nega aquilo que a gente deseja. E aí vai para um lugar, só que o fato de você negar desejo não faz o desejo ir embora. Faz ele ir para uma caixinha, um lugar que Jung chama de sombra. E aí essa sombra fica lutando com a mesma força que você jogou lá nessa caixinha para voltar para a superfície. Então, existem casais que... Isso acontece muito, aí eu falo sobre os homens homossexuais, que por muito tempo, eu mesmo sou de uma geração em que a gente não ia pro pátio com o namoradinho. A gente não aprendeu a ter aquele relacionamento vagaroso. Então, acaba que os homossexuais da minha idade, eles são mais intensos no sentido do sexo. Ele acaba sendo... Isso, porque a ideia é que o pouco tempo que a gente tem para viver isso precisa ser vivido com toda a intensidade. E que vai acabar. E que vai acabar. Isso é interessante, sabe? Porque eu tenho amigos
gays. E assim, quando a gente saía pra balada, eles já iam logo pra cima de homens que são héteros. E eles falavam, poxa, teu amigo só tá me paquerando, teu amigo tá me seduzindo. Eu digo, calma, não é? Calma assim, fulano, vamos devagar. Mas é justamente, talvez, o ponto, eu nunca tinha parado para pensar, é a questão da cultura, do imediatismo e também da fase que viveu de vida. Hoje a fase é diferente, não é isso? Não é bem imediatismo, é uma intensidade de conexão. Porque como sabe que aquilo pode ser retirado a qualquer momento, aquilo não está protegido por uma camada social, o momento que se encontra quer viver com bastante intensidade. O que você fala traz um outro ponto também, que é de, às vezes, o homem hétero, ele achar que o homem gay está atraído por ele, ou está flertando com ele, por ser uma projeção também. Isso. Porque existem desejos, como eu te falei, que são suprimidos por uma questão social. E aí a gente tem a curiosidade, mas não vai experimentar, porque na nossa sociedade você vai ter um rótulo. E as pessoas têm medo desse rótulo. Porque às vezes é um rótulo que não é só o que a sociedade vai ver, mas o rótulo que ele não consegue conviver com. Porque a gente também tem o nosso ser ideal, né? A gente não é quem a gente gostaria de ser, quem a gente sempre diz que a gente é. Tem uma hora que a gente vai pelo instinto, tem uma hora que tudo que está nessa sombra vem assim de vez. E aí isso, vem, quer sair, quer ser livre. Isso. E aí A gente vê muito isso no carnaval. Exatamente. E que mostra que é uma necessidade humana de muitos anos, porque o carnaval é Que a pessoa libera desde geral, sempre. inclusive homens casados com mulheres e que se mostram lá quer pegar outro homem, né? É porque durante a instituição do casamento, a gente conseguiu atribuir ainda mais restrições ao seu desejo sexual. Antes da instituição do casamento, antes da questão de igreja católica, a gente tem relatos de que os bacanais aconteciam sempre de montão. na Então época era romana, né? isso, era sentir o prazer pelo prazer. E por ironia do destino, na década de 80, quando deu esse boom novamente do sexo, aconteceu de descobrir o HIV, a AIDS, e aí eles utilizaram disso para mais uma vez reprimir aquele boom que estava tendo de meu corpo, minhas regras, porque a ideia é o controle, que é o inverso do desejo. O desejo, ele é liberdade. O controle, ele é o que acaba com o desejo. E é aí que entra também a questão do relacionamento abusivo. Isso, Esse exatamente. controle, que aí vai podando totalmente o desejo. Exato. Quando as pessoas me perguntam, mas é normal que o casamento, com o tempo, o desejo diminua? Confere? Eu digo não. É porque esses relacionamentos nasceram de um ponto muito alto de controle. A quantidade de pessoas que dizem, mas ele não vai para um show sozinho, mas ela não vai botar essa roupa, e a gente vai normalizando esse tipo de controle que a gente não percebe se é o que o outro quer. E aí o outro tem que jogar no lugar da sombra, no lugar da sombra. Então o que é que acontece com o casamento? Ele se torna um lugar de proibições. É o lugar onde várias coisas são proibidas. E adivinha onde as coisas vão ser permitidas? Fora. Uma traição. É uma traição. Mas quando você tocou nesse tema aí, que a questão da proibição, não é isso, das pessoas verem de uma forma diferente, eu também acho que existe a falta de conhecimento, não é isso? Também leva a alguns impactos na vida íntima das pessoas. A falta de abertura, de diálogo também, porque eu estou falando como mulher, não é isso? E o homem, a mulher, ela não tem uma rede de apoio, ela não é ensinada, ela não é educada, ela não é doutrinada para fazer as coisas. Nós somos de uma geração que não tivemos isso. Hoje, Educação sexual. A gente a educação só sexual. aprendia na escola sobre o ato, mas a sexualidade em si não é ensinado. A gente não é E ensinado sexo a ter confunde prazer. muito sexo, sexualidade. e sexualidade. Isso. Que é duas vertentes totalmente diferentes, não é isso? Exatamente. O sexo, ele é mais aquela ideia que a gente tem da performance, né? Da técnica, do beija bem ou faz um bom sexo oral, é aquela ideia. Mas a sexualidade, ela envolve algo muito maior. E aí envolve autoconhecimento também, que gera um outro caminho, que é a permissão do prazer.
Porque a gente também não se permite ter prazer, porque o prazer nos foi ensinado que é pecaminoso. Quando você fala que a gente não aprendeu de forma direta, mas a gente aprende a todo tempo a suprimir isso. A gente não aprende a entender, a expressar essa nossa sexualidade, mas a gente aprende a suprimir. E isso é muito perigoso, não somente com as mulheres, mas também com os homens. Porque o que é que acontece? Aos homens é ensinado que eles não podem sentir, que eles precisam fazer o sexo pelo ato muito mecânico da penetração e ali eu comia... Da masculinidade. Isso, porque se você fala sobre... Após os 40, existe uma preocupação com a ereção e com a manutenção da ereção. Se você fala isso numa roda... isso é você, eu não. E, só que isso distancia muitas vezes. Distancia o homem da sexualidade dele. Ele pode estar ali somente com sexo por sexo, muito transacional, mas sem compreender uma coisa muito maior. E para a mulher é o contrário. É que ela não pode sentir prazer. Ela não pode demonstrar qualquer tipo de prazer, porque a mulher muito sexualizada, ela não é bem vista. Porque ali pode gerar... Porque qual é a ideia do homem? Se quando eu me entrego ao prazer, me permite que eu... Aí eu tô falando de uma mentalidade bem machista, né? Que se eu me entrego ao prazer, e se eu mereço prazer porque eu trabalho, porque eu estou provendo, porque seja lá qual for o motivo, mas a sociedade permite isso, permite que eu tenha mais de uma parceira. Se eu permitir que ela sinta prazer, ela vai querer ter mais de um parceiro. Então não se fala do prazer feminino. E aí, como as meninas vieram muito doutrinadas a dar prazer e não a sentir prazer, elas fingem, muitas mulheres até hoje fingem orgasmo. E aí se fica vivendo esse jogo de encenações. O homem fingindo que está acreditando naquilo e a mulher fingindo que está sentindo prazer. E esse relacionamento é um relacionamento que não há uma conversa sobre o que é desejável. Mas, normalmente, o que é desejável é nos relacionamentos fora do casamento. Isso acontece de muitos anos atrás, porque quando o casamento era instituição financeira, a parte emocional era fora do casamento. A gente manteve essa herança, mas mudamos para que fosse a estabilidade emocional, mas mantivemos a herança de ter prazer fora do casamento. E isso traz muita infidelidade. É isso que a gente vê, digamos, o homem se sente mais livre fora, fazendo o que ele quer com outras mulheres e acha que aquilo com a mulher dele é proibido. Ou vice-versa, a mulher também se sente mais livre num relacionamento extraconjugal, que ela pode fazer tudo que ela quiser e o marido inibe. Mas isso também vem do controle, talvez, de um relacionamento que você é controlada ou controlado o tempo inteiro, de como você tem que agir, como... Com certeza, com certeza. Com certeza. E hoje o perigo de tudo isso é que quando a gente torna o nosso casamento a instituição que vai prover da gente, que hoje a gente espera que o casamento traga a estabilidade emocional, financeira, a vida sexual da gente, as aventuras, um companheiro intelectual, tudo isso. Quando acontece uma traição, aquilo afeta o seu eu. Aí começam aquelas perguntas: o que é que ela faz melhor do que eu? O que é que... Aí você pensa em tudo que você se desfaz. Porque aquele casamento era tudo. E a gente se apaixona também porque o outro é um reflexo daquilo que a gente é ou do que a gente gostaria de ser. E aí quando a gente vê aquilo acontecer, que o outro nos traiu, vai parte da nossa identidade. A pessoa que passa por uma traição, quando eu sento com essas pessoas, gente, é incrível como ela se questiona completamente, não é nem sobre o outro. Ela começa a se questionar, coloca em xeque, porque é a identidade dela. Ela torna a identidade dela porque a gente botou muito peso no relacionamento, mas a gente não tem, enquanto sociedade, um compromisso de aprender, de ter uma inteligência relacional, que é com que eu trabalho. Então, qual é a diferença? O que é essa inteligência relacional? Muitas pessoas sabem amar, mas elas não sabem ter um relacionamento. Porque ter um relacionamento, você ter uma inteligência emocional, é você ter habilidades dentro desse relacionamento. E aí você vai ter que aprender a comunicação, a comunicar desejo, a comunicar prazer,
tudo isso vai estar envolvido, mas são técnicas. Assim como em qualquer outra área da vida da gente, a vida profissional, na escola, tudo você vai ter técnicas para poder viver naquele relacionamento. E geralmente, no seu caso, é que a gente está falando de traição, como é que você trata o casal ou a pessoa que vem de uma traição para reconectar novamente com o parceiro? Porque é muito doloroso você voltar para aquilo, né? E ter esse perdão. Primeiro, assim, quando isso acontece, a gente tem dois tipos de caminhos, né? As pessoas que transformam aquilo em algo muito positivo e começam a trabalhar, e as pessoas que vão viver, ou separam, né? Ou elas vão viver numa eterna insegurança. Primeira coisa que a gente precisa é que a pessoa que traiu, ela assuma. E ela entenda, porque o grande problema é que eles querem o perdão, e aí quando eu falo eles, é eles e elas também. Querem o perdão, mas assim, pô, a gente já não perdoou, já não falei que eu me arrependi, vamos seguir. Não funciona assim. Porque uma pessoa que tem responsabilidade para com os seus atos, quando ela erra, ela precisa entender que não dá simplesmente para dizer, ó, vamos apagar isso e vamos seguir. Quando você tem esse compromisso de dizer, eu sei que eu errei e eu não vou errar novamente, você vai passando mais segurança para o seu parceiro. E aí, e para outra parte, para a parte traída, a gente trabalha para que ela não entre na onda de ficar querendo questionar os detalhes. Porque aí ela está questionando a si mesma. Como foi? Onde foi? O que ela fez? O que fez de errado. Isso. Mas ela está tentando entender, ou ele, entender o que fez de errado, mas ela tentando visualizar o que aconteceu. E isso machuca muito. Isso não deixa com que a pessoa progrida dentro do relacionamento. E dentro de tudo isso, a gente hoje ainda vive uma outra situação que é pior, que é a pressão social. Antigamente existia a vergonha, por isso que eu falo que os relacionamentos evoluem e a gente precisa entender essa evolução. Porque antigamente era uma vergonha se divorciar. Hoje em dia é uma vergonha permanecer num relacionamento onde houve uma traição que as pessoas saibam. Se você não divorciar, as pessoas vão olhar para você e vão te criticar. Vai rotular. Vai você rotular. falou. É a cor, e ninguém está preparado para viver rotulado. Mas eu acho que tão importante quanto eu acho muito importante, se você ama, de fato, se você quer se reconectar com a pessoa, eu acho válido o perdão. Eu não concordo. Deixa rapidinho, só concluir. Porque eu acho que uma vida não termina com a traição. É uma sequência de vários erros que pode impactar no relacionamento e você decidir colocar um ponto final. Eu não sou tão radical a esse ponto de estar vivendo um relacionamento de anos e da mesma forma eu acho que nós temos que calçar o chinelo da humildade e entender que da mesma forma que a pessoa errou, existem vários fatores que levaram a esse erro, a essa traição. Não foi só olhar uma mulher gostosa, um homem gostoso e dizer, eu vou deixar para trás toda uma vida de um relacionamento por questão de tesão. Não. E minha parte, será que eu não contribuí também para essa traição? Eu já penso diferente. Eu não vejo dessa forma. Acredito que a pessoa que trai é falta de caráter e principalmente quando não assume e fala, não fiz, é mentira, é boato, nananã. Assuma a sua porra, que é muito mais fácil para quem é traído perdoar e seguir em frente, se for separado ou não. Mas, tipo, a mulher que traiu, ela seja mulher e assuma o erro, e o homem que traiu assuma seu erro. Porque isso, inclusive, até para superar, dói menos. Eu falo isso... Quem não? Né? Agora, assim, uma coisa... me questionei na primeira vez que fui traída, né? No meu primeiro casamento. Mas no segundo, não. Porque existiam limites e conversas que falam, eu não aceito traição. Traiu, caiu fora. Por quê? Porque eu sei que eu fiz tudo certo. Eu não me culpei. O erro não foi meu. O erro foi da outra pessoa. Tanto é que sempre quer voltar. E para mim...
É interessante quando a gente entra nesse assunto, porque... Isso é assim, é a minha visão. Eu quero saber da sua visão como terapeuta. Essa é a visão minha como, digamos, São duas, o ela paciente. não aceita, eu aceito. Ela aceita, já eu não aceito. Eu acho que a pessoa que está querendo sair do relacionamento... Primeiro que o relacionamento não tá bom. O meu ponto de vista é isso. Querer sair. Então, conversa, tenta alinhar. Agora, ir para uma traição, para mim, é sacanagem e é falta de caráter. O Ramon Aventureiro, que gosta de entender pessoas, se questionou muito isso. Porque os estudos mostram que 95%, você falou sobre assumir o erro, 95% das pessoas diz que preferiam que as pessoas realmente dissessem, assumissem o erro. Mas esses mesmos 95% dizem que se fizessem, não a falariam. Por quê? Quando a gente fala em traição, é algo muito grande. E por que a gente só dá à traição sexual esse grande valor? Porque a gente pode trair de diversas formas. Inclusive, relacionamentos abertos têm traição também. A traição, ela não vem de um lugar de querer machucar o outro. É a quebra de confiança. Ela gera a quebra de confiança, mas ela não vem desse lugar. É muito raro, eu nunca peguei, na verdade, um paciente para me dizer assim, eu fiz salvo quando já está naquela fase de que eu fiz para descontar, trocado não dói. Mas aquela primeira intenção não foi pensando em machucar o parceiro ou a parceira. Aquilo ali é o que eu falo, às vezes é um impulso de liberdade. Porque o casamento, a vida, o casamento como um todo, por mais que você diga assim, nossa vida, eu fiz tudo certinho. Só que muitas vezes vocês estão para comprar um apartamento. E aí todo mundo tem que trabalhar mais, a vida fica muito mais... São várias restrições implícitas. Não é só aquela restrição de, você não pode sair, você não pode ficar com seus amigos até tarde. Não é somente isso que é o controle. Existem já os outros controles que a gente tem que ir pegando nosso desejo. Poxa, hoje eu queria sair, hoje eu queria isso. Tudo vai jogando nesse lugar de sombra. Chega uma hora que a gente quer... Porque o que as pessoas falam eu me senti vivo. Eu me senti eu mesmo. Eu pude viver num lugar onde as regras não existiam. Porque todo mundo quer chegar nesse lugar. Agora, eu estou dizendo que sempre a gente tem que agir pelo desejo. Não, a gente precisa conhecer o desejo. E o problema que eu vejo nos relacionamentos hoje, e aí vem o erro, é que a gente não permite nem que os nossos parceiros desejem. E a gente precisa que haja uma liberdade desse desejo para que a gente possa entender o que é que está sendo reprimido ali. E aí sim você consegue ter um relacionamento muito mais saudável. Mas uma coisa é você ter desejo, outra coisa é você trair, né? Porque Com é certeza. normal você ver uma mulher bonita e achar bonita e desejar... A gente tem desejo de matar e não mata também. Tem alguém no nosso caminho que você diz assim, tem vontade de matar essa pessoa, mas não mata. Porque a gente tem uma responsabilidade e sabe das consequências. Isso aí, claro. Mas entra o caráter, entra sim, só que o caráter também é construído a partir de um senso de responsabilidade. Que muitas vezes, e aí a gente vai ver, principalmente na periferia, o que é que acontece? Muitas mães solteiras que criam seus filhos se culpando por serem mães solteiras e tentam suprir de tudo. Então, a única coisa é estude para ser alguém na vida. E, principalmente, eu vejo muito isso aqui no Brasil. Acaba não tendo uma consciência de cidadania, uma consciência do qual é o papel do homem. E aí, falta essa educação básica. E aí a gente vem construindo pessoas que estão sendo educadas implicitamente por uma sociedade machista, misógina, e vai gerando relacionamentos tóxicos como a gente tem visto hoje. Por falta de uma estrutura, não é só escola. Quando a gente diz assim... Vem lá de trás. Exatamente. Cultural. Tem que ter também uma base ética, uma base de caráter, para que o homem saiba, tem hoje você vê assim, baixou aqui, a gente tem que entender que a gente tem uma força maior do que a mulher. O músculo, o osso, tudo é diferente. A nossa estrutura biológica é diferente. Aí você vai dizer, não, existem mulheres fortes, existem homens magrinhos, só que muitas vezes existem a escolha de se vai malhar, se não vai malhar, se vai crescer no músculo ou não, mas o fato é que geneticamente estamos mais predispostos a proteger. Exatamente. Então, essa consciência de proteção e não de agressão que deveria existir. Só que quando a gente vê isso acontecer,
tira muito a responsabilidade dessa criança, desse adolescente, de que ele tem também responsabilidade, que não é só estudar. Que não é só estudar. É de ser um indivíduo que possa contribuir com a sociedade, um indivíduo que possa entender as consequências dos seus atos, que tenha que ponderar as consequências dos seus atos, que não é só ter um diploma, que faz um homem ou uma mulher. Então, a construção de caráter, ela não vem da escola, ela não vem dos livros, ela vem de uma base, de uma estrutura familiar, que muitas vezes é errada por um processo de compensação. E aí, claro, se esse homem viu esta mulher, que é a mãe dele, suprir tudo, fazer tudo sozinha, adivinha de quem é o papel quando essa mulher deixa de ser a principal na vida dele? A mulher. Da mulher. Isso também, não só nessa questão de responsabilidade, mas eu também vou atrelar isso, o que a gente estava falando antes nos bastidores, na violência doméstica. A violência doméstica, ela também é cultural. Quando uma criança vê sempre, cresce, vendo o pai batendo na mãe, ela vai achar isso normal. Ela, quando ela casar, ela vai achar, né, o homem, o menino, o casal vai achar normal bater na mulher, machucar a sua mulher, porque ele cresceu culturalmente dentro desse âmbito de violência. Então, tudo isso é a base, que você estava falando, que agora é um dos seus projetos, né? Isso. Mais novos. Exato. Né? Relacionamentos tóxicos. Exatamente. De poder identificar relacionamentos tóxicos, de poder identificar quando você precisa de ajuda. Porque hoje, o que a gente vê é que quem educa, muitas vezes é a religião, e aí a gente vê, tá cada vez mais frequente que essas mulheres chegam a um pastor, que normalmente é um outro homem, e aí ele orienta que tem que rezar. Da forma que ele quer, entende? Exato, para manter a imagem do que seja a família tradicional, e a gente vem criando, reproduzindo relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentes, e a gente só vem multiplicando eles. Ramon, assim, e é bom quando a gente fala a palavra relacionamento tóxico, só remete à ideia que o homem é tóxico, mas existem mulheres tóxicas, viu? Muito. Existem, a gente não vai aqui passar panos, não. E como a gente pode descobrir? Porque geralmente quem está no relacionamento tóxico não sabe, não entende, porque às vezes foi o que ela viveu da infância, do relacionamento dos pais. E como uma pessoa sai disso? Né? Como a terapia que você faz para esclarecer e fazer a pessoa... O processo terapêutico descobrir. ele é muito importante. Não tem como você se curar ou curar o seu relacionamento sem que você passe pelo processo de autoconhecimento. E é o que muitas pessoas têm medo, porque dói. Porque dói admitir que você é tóxico, porque dói admitir que aquele ciúme é uma insegurança que vende, mas cada pessoa vai ter a sua história. Então, o processo terapêutico ele vai acontecer de forma conjunta para o casal. Eu sempre digo que quando eles chegam enquanto casal, o relacionamento é o meu paciente. Não é nem A nem B, é o relacionamento. Aqui a gente vai ver o que é bom, aí eu digo que a gente tem uma caixinha do relacionamento. Qual está sendo a sua contribuição? Então, às vezes, é difícil você fazer pelo outro, e aí vem a questão sobre o perdão ou não, ou a decisão de continuar no relacionamento, e você dizer assim, olha, é difícil para mim fazer por uma pessoa que me traiu, mas eu estou fazendo por um relacionamento, porque aí eu vou deixar a balança vir para o lado de cá, no sentido de que nós todos erramos. Nós todos, em algum momento, vamos trair até a nós mesmos. A ideia que nós temos de nós mesmos. Só que, por algum motivo, a traição sexual se tornou o motivo do término. E isso também vem de uma sociedade machista. Porque é muito mais para prejudicar a mulher. Inclusive, até hoje, existem países que é legal matar a mulher por adultério. São mulheres sendo apedrejadas. E nós mantivemos essa herança. Então, mais uma vez, é a sociedade machista que faz até hoje, por mais que a mulher ache que hoje é uma liberdade que ela tem de terminar o relacionamento, inclusive é uma preocupação. Que antigamente era vergonha se divorciar. Depois, agora é vergonha não se divorciar se foi traída, mas já evoluiu também. Hoje é vergonha você estar onde não tem prazer. Você tem que ir para onde tem mais prazer. Então, os relacionamentos estão muito frágeis. As pessoas estão muito frágeis. Qualquer erro se torna um motivo para um término. Estopim. E não para uma resolução de problemas. Porque falta diálogo. Exatamente. Falta técnica para esse diálogo, isso. Para que você possa resolver problemas. Não é uma quebra de braço. Hoje o relacionamento está mais em quebra de braço, em orgulho, em ego, do que em parar e dizer, vamos tentar.
Vamos Exato. reconstruir. E nessa reconstrução, né? Você falando sobre relacionamento tóxico, que é uma frase que tá... Você é tóxico, eu adoro essa palavra. Eu amo, tóxico, você é Gatilho. tóxica, é. Aí, o que é que acontece? Existe também o narcisista. Sim. A pessoa tóxica e o narcisista é a mesma coisa? Não. Fale aí da diferença. O narcisista, ele vem a ser tóxico, mas nem toda pessoa tóxica, ela é necessariamente um narcisista. A questão do narcisismo, que eu tenho visto ser utilizado esse termo, praticamente Aleatoriamente. todo mundo que terminou um relacionamento hoje diz, eu terminei, fulano era muito narcisista. Mas a grande maioria das pessoas, na verdade, vai ter um nível de narcisismo, porque a gente qualquer decisão da nossa vida parte do nosso interior, certo? Toda relação ela tem uma transação. Por mais que ela não seja consciente, inconscientemente tem um ganho ali, existe um prazer. Toda relação. E aí, quando a gente fala de narcisista, a gente tem que ver se é o narcisista patológico, esse é diferente, que aí os casos não são tão grandes quanto a gente imagina. E existem as pessoas que sim, elas estão exercendo controle, que é diferente. Que é o que a gente fala que foi normalizado demais na nossa sociedade, do controle. E aí a gente vê a diferença de uma cultura para outra. Eu viajei por vários lugares, morei na Inglaterra por 15 anos, e lá é muito mais comum você ver, por exemplo, uma mulher ir a um evento sozinha. Ela não precisa sempre estar com o marido. E aí quando você fala que foi a um show sem o seu parceiro aqui no Brasil, diz, mas aí também tá pedindo para levar um corno. Aí também tá pedindo... Gente, como a gente entende que o outro não tem responsabilidade? Que a gente precisa controlar o outro para que não haja uma responsabilidade. Aí entra na questão de caráter. Se você tem caráter, você tem uma responsabilidade sobre as suas ações, ainda que não estejam vendo. Exatamente. Porque você dá valor àquela confiança. Mas não dá pra gente negar o desejo, porque senão isso vai continuar acontecendo. É através dele que a gente consegue... não existe sombra sem luz, então a gente precisa jogar a luz na sombra. Ela não é o oposto, é só pra gente saber quais são as coisas da gente que são negativas. A gente tem vergonha dessas coisas. E quanto mais a gente fizer isso, mais a chance de a gente agir de uma forma que não seja de acordo com o nosso caráter ou com um bom caráter, que seja definido como bom caráter. Mas me preocupa, muitas vezes, como as pessoas estão usando o termo relacionamento tóxico e como as pessoas estão utilizando o termo narcisista. Porque também elas estão se esquivando de uma responsabilidade. Tudo foi culpa dele, tudo foi culpa dela. E porque ele era narcisista. E antes não tinha nada disso. Antigamente não tinha. Mas... Quer dizer, existia de uma forma velada, mas não tinha Isso. explícito os termos. Isso, eram os termos. Isso. Os termos não existiam, eu tô falando na questão dos termos. Sempre houve, sim, relacionamentos abusivos. Sempre houve, eu acho que mulheres que aceitam muito por conta justamente de defender a relação, que eu costumo classificá-las como mulheres que amam demais. Porque não é fácil você deixar ir quem você ama por conta justamente de orgulho. Não, eu acho assim, como você contou uma coisa que aí eu vou devolver para você a pergunta. Você disse que quando há traição, que a pessoa fica batendo na tecla que não traiu. E eu te falo, e se a pessoa assumir a traição, você perdoaria? Perdoaria. Será? Sim, porque assumiu... A depender, digamos assim, se eu estiver num casamento e eu amar realmente essa pessoa, porque existe às vezes casamento que está desgastado e a traição é só a cereja do bolo. Isso. Certo? Mas existe relacionamento, se tiver traição e a pessoa assumir, no meu caso fosse eu. Mas se você já sabe que houve a traição, isso não é uma questão de ego? Não. Não. Aí o que eu acho é que quando a pessoa ela assume, existe uma predisposição a se responsabilizar pelos atos seguintes. Quando a gente nega, é a ideia de que eu vou fazer de novo. Não vai parar por ali. Entendeu? Quando você assume, não, eu errei, eu vou pagar essa multa de trânsito. Mas quando você tenta tirar aquilo dali... Quem garante que quem assume não vai errar novamente também? Não existe garantia. Porém, o princípio básico de que você vai mudar é você tem que assumir. É a mesma coisa de um alcoolismo. Que a gente quer criar. Você precisa reconhecer
que aquilo foi um erro que você cometeu, porque se você não entende que é um erro, o cérebro não quer mudança. Isso acontece O também em cérebro- relacionamento que acontece a traição e depois fica melhor o relacionamento. Com certeza. Eu tive uma paciente que me disse isso, porque eu os vi como casais e eles são de Zimbábue, todos dois. E vejo eles separadamente também. E na consulta individual, ela me disse a melhor coisa que aconteceu no meu casamento foi a traição dele, que ele não saiba. Mas foi o que, no momento do arrependimento dele, ela conseguiu convencer ele a ir para terapia, porque nessa hora, principalmente em casais héteros, a pessoa que traiu aceita tudo para poder conseguir o perdão, até para a igreja vai. Não, eu vou para a igreja com você, eu vou. Aquele momento ali é o momento de tudo. E ele chegou no processo terapêutico. O que eu percebo em casais heterossexuais é que, às vezes, quando ele ouve de um homem, porque é diferente quando ele ouve de uma mulher sexualidade sendo falado sobre a sexualidade feminina, mas quando ele ouve de um outro homem sobre a sexualidade, sobre a possibilidade de se conectar intimamente no sexo com a sua parceira, é diferente. Eu fiz uma atividade com um casal que a mulher chegou, ela é mexicana e ele é americano. Ela chegou imaginando que eu ia dizer a ele, olha, você está errado, você tem que mudar. E o primeiro exercício que eu fiz foi que eles dissessem um ao outro, escrevessem, pensassem durante a semana o que é que eles ainda admiravam, né? o que eles gostavam um do outro, tanto física quanto emocionalmente. E aí ele listou, ele chegou com a lista tão completa. Ele falou dos olhos, do cabelo, da perna, de coisas assim que, tipo... E ela assim, pasma. E aí, quando eu perguntei a ela, cadê a lista dela? Ela fez, não, eu não fiz, mas eu consigo falar. Então, isso é um sinal de que muitas vezes as mulheres estão subestimando os homens, com a ideia de que, mas homem é assim, homem é assim. Não, o homem também quer esse espaço. Agora, muitas vezes, esse espaço é tolhido pelas mulheres, porque dizem, é um homem muito sentimental, é um homem que se permite... E é criticado. Também, principalmente assim, você tem um grupo de amigas. E aí os maridos delas todos são meio machistas. Aí tem o marido de uma que cuida dela, que faz todo esse trabalho de casa e tal. Aí as outras começam a criticar ele. Então existe uma crítica, tanto do mundo feminino quanto do mundo masculino, que não permite esse tipo de comportamento também do homem. Se torna algo vergonhoso. Enquanto a gente também não quebrar isso. Porque o que tem acontecido aqui, ainda no Brasil... Eu vejo, vamos falar de sexualidade. É um grupinho de mulheres. Não trazem os homens. Não há um diálogo entre os dois mundos. E isso dificulta muito. Porque se cria essa divisão. Mulher é assim, homem é assado. Não. Sexualidade pode ser vivida por dois. Tanto num casal homoafetivo quanto num casal heteroafetivo. Mas precisa haver uma comunicação. E essa moda de trisal, como é que você já tratou trisal e como é isso? Já. Não, rapidinho. E no carnaval, né, eu tava trabalhando, aí uma amiga minha disse, eu fui paquerada com um homem lindo, maravilhoso, queria me beijar. Interessante, ela falou assim, interessante foi que ele estava com a mulher, e a mulher disse, eu amo tanto meu marido, que eu quero que ele seja feliz, beije ele. O relacionamento aberto, né? E, além do trisal, tem um relacionamento aberto que agora está sendo muito vivido. Eu não consigo, porque eu sou muito esquentada, vou logo querer matar um dos dois, raspar a cabeça, a sobrancelha e por aí vai, meu filho. Eu não consigo dividir nada com ninguém, muito menos meu homem. Eu sou. Mas eu acho interessante. Um pouco, né? Não, ela é Olha, tóxica. você Ela é usou. tóxica. sou possessiva. O que é meu é meu. Eu não quero dividir com ninguém. Não gosto de divisões. Mas tanto o relacionamento aberto quanto o trisal está em alta, né? Isso. Na verdade, como um recurso para que não haja traição, em muitos casos. Porém, não existe uma fórmula para relacionamento. Cada pessoa, ela vai estar pronta para um relacionamento. Talvez, depois de um processo terapêutico, você não tenha essa ideia de posse tão grande, mas ainda assim você escolha estar num relacionamento monogâmico. E aí vem também, mais uma vez, como evoluiu a definição de monogamia. Porque você falou de um primeiro casamento. Mas monogamia, da primeira vez que ela foi inventada, era um parceiro pela vida. A mulher, quando o marido morria, era viúva pro resto da vida e acabou.
E assim também era como deveria ser a monogamia. Hoje a gente diz, eu sou monogâmico, eu já fui monogâmico várias vezes, em todos os meus relacionamentos. Então a gente tem um por vez e chama isso de monogamia. Mesmo dentro da monogamia, é preciso diálogo, porque cada relacionamento vai ter um contrato. E esse contrato está cada dia mais implícito, porque as pessoas não conversam. As pessoas não falam, elas imaginam o que é socialmente permitido ou não. Ah, ele sabe que isso está errado, ela sabe que isso está errado. Mas são acordos que se fazem. E mesmo que você diga não vai fazer, aceite o desejo. Não tem nada mais saudável do que você dizer, poder ser você mesmo com seu parceiro. Você ter essa liberdade de sentir desejo, ainda que eu tenha a responsabilidade de não agir sobre esse desejo. Como você falou, olhar, ver um homem bonito, uma mulher bonita, sentir o desejo, mas não agir. Não trair o que a gente acordou. Entende? Porque, claro, quando você abre o relacionamento, você continua tendo traição. Exato. E o que me chamou a atenção quando eu comecei a ver esses casais que havia traição é que vem dessa esse desejo de liberdade, de quebrar regras. Porque nessa caixinha que eu falo que é a sombra, é um lugar onde não chegam as regras. E mesmo num relacionamento aberto, você tem regras. E você precisa quebrar as regras para se sentir vivo. Eu acho assim, é uma frase que define. É um relacionamento solto, né, que a pessoa se sente solto, mas não quer soltar o parceiro. Ele se sente livre quando trai, mas tem a certeza de que vai voltar. Que vai voltar. Eu estou traindo, mas eu não vou deixar a pessoa. Entendeu? É mais ou menos uma relação tóxica. Não, mas é porque a gente também é complexo, mas a gente definiu que a gente só pode amar uma pessoa, ou que a gente, mas isso parte de um medo que muitas vezes vem de solidão, principalmente por isso que muitas mulheres Não até depender perdoam. nada, né? Isso. A dependência emocional. É dependência emocional. Olha, eu sei que é tanta coisa que eu quero perguntar. E 50 minutos não dá. Não, esse assunto sempre pode dar vários. Eu acho que a gente devia fazer um episódio só pra gente falar de E trisal. vários quadros de você. Porque tá na moda, tá no auge falar de trisal, mas enfim. É muito pouco tempo. Mas o que a gente tira aqui de resumo é que tem que ter um acordo pré-determinado entre o casal e conversa. Gente, é muito importante a gente ter conversa. Tem que conversar. Vocês têm que conversar. Casal, enfim, se é um afetivo, se é um homem ou mulher, ou se é 3, 4 ou quantos que sejam, tem que ter, estabelecer as regras, estabelecer comunicação e ser fiel aos seus preceitos. Tô correta nisso? Eu queria muito que... Ao acordo, fiel ao acordo. né? E... Eu queria muito fazer várias perguntas, porque é pouco tempo. Mas eu queria fazer um bate-bola com você rapidinho, antes de você apresentar seu livro. Né? Eu também queria saber até a origem do teu nome, Bennett, que eu achei lindo esse nome pra você. Achei maravilhoso, chiquerésimo. Ele é quase londrino. Vou nacionalidade sou britânico Então vamos também. dar uma rapidinha sobre mitos e verdades, né? Sexo bom é espontâneo ou é construído? O sexo bom? Construído. Ai, que delícia. Amor e desejo. O amor e desejo sempre andam juntos? Não. Por quê? Porque o amor, ele quer estabilidade. E o desejo, ele gosta da aventura. Ele gosta exatamente do oposto. Da oscilação. Da oscilação. Rotina mata um relacionamento? Não. Controle é que mata. E como não deixar o relacionamento cair na rotina? Não, ele pode cair na rotina, desde que você, dentro da sua rotina, por exemplo, você coloque um date night. Sabe por quê? Porque as pessoas que falam que a rotina quebra, quando elas viajam, elas transam, elas se sentem mais próximas. Então não é falta de amor, não é falta de tesão, é falta de compromisso com a rotina. Então, às vezes, você tendo consciência e responsabilidade, mesmo com a rotina, você continua mantendo o prazer. Tem que priorizar o seu Exatamente. parceiro. Eu converso muito isso com minhas pacientes, principalmente às vezes de pós-parto, que elas focam muito no bebê. No bebê, exato. E eu falo, você tem que aproveitar o seu marido também. Deixa a criança. Tem um dia, que seja no mês até, né? Para o casal se conectar, não necessariamente ter relação sexual, mas você ter aquela conexão, namorar e ir na praça comer uma pipoca.
Né? Exatamente. E você tocou num ponto bem importante, eu vou ser rápido nisso, que também pode dar várias coisas, Sim. mas a gente precisa dividir gestação, gente. A gestação está sendo muito da mulher. É o momento da mulher e acaba que ela se desconecta muito do marido. Na Europa eles dizem, estamos grávidos. Não é a mulher que está grávida. Não é minha mulher que está grávida. Estamos grávidos. A gente vê isso muito em filme. Exatamente. Eu vejo isso em filme. Estamos grávidos para mostrar que ele, ele participa daquilo e não Sim. distanciar a gente. E tem mulher que exclui o marido total disso. Exatamente. E eu acho muito importante. Eu Tem adoro. muito casamento que termina aí. Adoro. No nascimento de um filho. Adoro quando o parceiro vai na consulta de pré-natal, porque a paternidade em si começa dali. Dali. Né? Ramon, foi maravilhoso ouvir você. Você é uma pessoa de uma energia maravilhosa. Eu tô falando que 50 minutos, 60, uma hora. Não, Tem que ser o dia muito todo pouco, pra gente tem muita falar. coisa aqui, conversa, Né? gente, sensacional. Eu gostaria aqui de falar também um pouquinho do nosso parceiro, né, que é o Mistura Mágica, que deixou uma lembrancinha para você. Obrigado. E que Tá. você retorne sempre. Que queremos E você mais vezes aqui. E aí a gente... Eu acho que a gente vai ter que ter um episódio 2. E quero que você deixe aqui pro nosso público, Sensacional. né? Onde pode te encontrar. Seu arroba, né? Seu Instagram, arroba. como é Como que pode vai fazer o fazer. acompanhamento. E também a surpresa que você falou. Exatamente. comente. Então, o meu arroba é Ramon Bennett Oficial. E hoje eu quero disponibilizar para todos que assistiram um pacote de sessões, de 2 sessões comigo. E para que você possa ter essa sessão gratuitamente, vocês devem ir no direct do meu Instagram, mandar uma história breve do que está acontecendo na sua vida, do seu relacionamento, e a gente vai fazer com a minha equipe uma pré-seleção para poder entrar em contato com 3 pessoas e dessas 3 pessoas a gente selecionar quem vai ter essas sessões gratuitamente comigo. E hoje também, aproveitando que eu também recebi uma lembrança, eu trouxe para vocês o meu livro, Vou ler. que Que é O ótimo. Desejo Não Se Supõe, que é o que a gente está falando aqui, e ele já traz técnicas nele sobre a iniciação sexual, que é o que eu percebi que muitos casais têm problemas. Ai, Muito Obrigada. E aí, obrigada. dentro dele, os casais podem encontrar as atividades. Eu vou estar com ele na Bienal do Livro, no domingo, dia 20 de abril. Eu, inclusive, vou estar dando uma palestra lá também. E quem quiser adquirir o livro lá na Bienal, ou entre em contato com a gente pelo Instagram, @RamonBennettOficial. Sensacional. E o livro tá à venda onde, Ramon? A gente O- pode comprar... O livro está na Amazon, na forma digital, e a partir da Feira do Livro, que a gente vai começar a comercializar o físico Dessas também. principais livrarias e tal. Isso. Ah, então na Amazon, chega no Brasil É inteiro. 19 e 20. Dia 19 de abril. Pronto. Que é no domingo, Maravilha. exatamente. Gente, quem quiser Lembrava que era no participar, domingo. já Obrigada. vai receber o Gente, livro amei. A autografado. caneca isso. do Pode Dar. Autografado por essa Sim. pessoa Exato. maravilhosa. Eu quero autógrafo, não quero Sim, assinar, não vamos ter, aceito. sim. Quero. Não é isso? Gente, Gente, se adorei. esse episódio fez sentido pra você, envie pra alguém que tá precisando de um terapeuta sexual como esse. Ouvir, que seja ouvido, certo? Que tenha solução não para os seus problemas, mas que tenha um instante para te ouvir e te direcionar. Terapia é vida. Terapia e mais transforma. ainda hoje, eu tenho trabalhado muito nessa questão de violência doméstica. Quem tiver empresas, que hoje a gente precisa educar, gente. A gente precisa realmente educar. Palestras, né? Conscientização. E conscientizar muito principalmente importante. os homens. A gente precisa que haja esse diálogo. E empresas comprometidas, elas se comprometem a educar os seus funcionários também. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. As Voltarei. portas estão abertas, certo? Muito obrigado. Olha, ele vai voltar e vamos criar um quadro para ele estar aqui sempre conosco. Com certeza. Tirando dúvidas. Gente, se você também ficou com alguma dúvida, quer deixar algum questionamento, Manda no direct. isso, deixe no nosso direct, que ele vai com todo carinho responder a vocês. E nós vamos externar também, porque a sua dúvida é a dúvida do outro. Com certeza. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Beijo.